Porque hoje a gente recebe muitas pacientes, às vezes, com um quadro muito inicial do lipedema. Então, às vezes, mulheres ainda muito jovens, que não tiveram filhos, que não tiveram exposições a gatilhos inflamatórios ainda muito intensos, que pudessem realmente abrir um quadro bem clássico do lipedema. Então, essas mulheres a gente acaba indo mais devagar, muitas vezes segurando um pouco a questão de fazer o diagnóstico, muitas vezes começamos a instituir partes do tratamento do lipedema nessas pacientes, para ver como é que vai ser a reação dela, para ver se ela vai ter uma resposta. Muitas vezes ela está realmente com um pouco de inflamação nas pernas, mas não quer dizer que seja do lipedema. Às vezes é uma questão de estar sedentária, começou a usar um anticoncepcional, ainda está naquela fase que ainda não teve uma adaptação, mas como hoje a informação ela é muito disponível, as pessoas também suspeitam muito precocemente. Então essas pacientes chegam para a gente e eu já vi muitas pacientes que chegaram com diagnóstico de lipedema e eu realmente não fechei o diagnóstico. Falei, não, vamos esperar mais um pouco, vamos mudar alguns hábitos seus para ajudar, mas vamos devagar, porque é um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Então, muitas vezes, isso pode mais atrapalhar do que ajudar se, às vezes, for feito um diagnóstico errôneo. Né? É uma responsabilidade imensa. É uma responsabilidade grande. E o que acontece? Por outro lado, muitas pacientes que hoje eu recebo, vamos dizer, na faixa dos 40 aos 50 anos, com quadro já bem clássico de lipedema, que são mulheres que realmente estão tendo dor, estão tendo sintomas, e o aspecto das pernas é bem característico do lipedema, então a gente faz diagnóstico, e eu gosto muito de conversar, começo a perguntar, tá, mas como é que era antes, lá quando você tinha 15 anos, 16, 17, e muitas vezes a mulher fala, doutor, a minha perna era totalmente diferente do que é hoje. As minhas pernas, pode ver aqui, elas trazem fotos, mostram foto antiga do Facebook, e realmente era uma coisa muito sensível ainda quando ela era muito jovem. Né? Eram pequenos traços que realmente tem que ter bastante experiência para fechar aquele diagnóstico, mas claro, depois ela se expôs até o próprio passar do tempo, às vezes ganhou peso, teve 2, 3 gestações, enfim, vários são os gatilhos inflamatórios que podem fazer o quadro de lipedema se manifestar, e aí a gente realmente vê, essa mulher, essa jovem que eu estou atendendo hoje, que é muito sensível, muito, muito pouquinho os sinais, se ela não se cuidar, talvez ela vai, quando ela tiver 40, ela vai estar como aquela outra paciente. Então a gente às vezes não bate o martelo que ela tem o lipedema, mas fala, tá vendo essa gordurinha aqui? Pode ser um sinal já bem inicial, que você um dia possa desenvolver ou não. Então, quem sabe, vamos iniciar com algumas medidas, vamos cuidar do peso, vamos evitar algumas coisas, dormir bem, manejar o estresse, fazer atividade física, cuidar da alimentação, maneirar no álcool. Então, essas coisas que ajudam muito, talvez ela a desenvolver um quadro de lipedema futuramente. Um quadro, pelo menos um quadro mais severo. Sim. Então, isso eu tenho feito muito. Como a gente recebe muito essas pacientes com suspeita, mas ainda muito jovens, o que eu tenho feito com elas é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar da tua saúde, eu vou te dar algumas dicas que eu passo também para as pacientes que têm lipedema, e você vai começando a fazer isso, vai se cuidando, evita certas coisas, e vamos te acompanhando ao longo do tempo. Se o teu quadro mudar, tu volta. Se ele melhorar um pouquinho e se manter estável, tu vai se cuidando e observando. Então, isso eu tenho feito muito para justamente não fazer um diagnóstico muito precoce, ainda na incerteza, e às vezes taxar aquela mulher que ela tem um problema, que às vezes vai trazer mais preocupações e tudo mais. Então, isso tem acontecido bastante.